Como que eu cheguei nesse trabalho de gestão de estoques, né? Como é que eu comecei com gestão de estoques? Então lá, quem assistiu a primeira aula vai ver um pouco do que eu passei com o trabalho na Mabel Alimentos, que era parte de grupos de melhoria contínua. Eu fazia um trabalho de gestão de equipes de analistas. E aí depois eu fui fui integrar a equipe da Forno de Minas, né? Em 2011, se não me engano, 2011 eu voltei para Minas e fui integrar a equipe da Forno de Minas. E lá o desafio era fazer a gestão do sistema integrado de gestão, né, com os indicadores, que é tema de uma próxima aula que a gente vai ter, e também a implementação de alguns projetos, e um deles era um projeto de gestão de estoque. Então, a situação anterior ao projeto era existiam as movimentações de estoque, porém elas não eram feitas via sistema, elas eram feitas via requisição manual, então gerava um retrabalho muito grande para os apontadores de produção, e isso acabava sendo muito o custo dessa não gestão ele é muito alto, porque às vezes você achava que tinha polvilho e não tinha, às vezes achava que tinha fécula ou queijo e aí não tinha. Então eles tinham realmente muitos problemas em relação à gestão dos estoques. E aí a gente começou a fazer esse trabalho da gestão de estoque por lá, e aí a separação física, né, de ambientes mesmo, que era ambiente de estoque, já tinha uma separação física, a gente melhorou, fomos colocar o controle de estoque para dentro do sistema, que ele não era tão bem feito assim, e acabou que com esse projeto a gente teve um aprendizado muito grande, porque a gente, quando vai ter um desafio desses, precisa ir lá, voltar e entender como que nós vamos desenhar esse processo. Então, é um processo de implementação de etapas que são bem lógicas, né, que seguem uma lógica muito bem fundamentada. Porém, se você não tiver esse conhecimento, essa habilidade, é mais difícil, a gente bate mais cabeça. Então, eu me lembro bem que as pessoas que estavam envolvidas no projeto tinham um consultor externo da área de sistema, mas ele não tinha muita habilidade em termos de gestão do estoque, e aí a gente foi batendo cabeça junto e aprendendo juntos. Demora mais, mas o resultado acaba saindo. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, fazer como vocês estão aqui, né? Tendo um conhecimento, adquirindo alguma habilidade prática, faz toda a diferença no mercado de trabalho, na hora que você vai atuar tanto na empresa que você trabalha, ou com consultoria, né? Tudo isso faz muito mais sentido. Infelizmente, o que a faculdade nos oferece é um início, né? É um pontapé inicial de como fazer a gestão de um estoque, faz uma pincelada ali teórica, mas não aprofunda ou não vai nas questões que realmente estão no dia a dia da vida real da indústria, né? Então, para a gente começar, o que seria se eu fosse falar para vocês uma frase para vocês não esquecerem sobre gestão de estoque se eu tenho um estoque atual, então vamos pensar lá que eu tenho 5 unidades de um item, e aí tem entradas de outras 5 unidades, mas aí tem saída de 2 unidades. No final tinha que sobrar quanto no meu estoque atual? 8 unidades, certo? 5, entrou mais 5, saíram 2, então nós ficamos com 8 unidades. Parece simples, não é mesmo? É simples? O que vocês acham? É simples? É complicado? É muito difícil entender que se eu tenho um estoque inicial de 5 unidades, quilos, toneladas, enfim, a unidade não importa. Eu recebi mais 5 e fiz uso, né, usei ou até vendi, se a gente estiver falando de um varejo, de 2 unidades. No final das contas, eu preciso estar ali com 8 unidades, certo? Mas e por que é tão difícil gerenciar estoque? Alguém arrisca? Wellington, você já tá rindo aí, né, Wellington? Então vamos lá.
Aline, essa questão é igual eu tava ajudando a moça que entrou no almoxarifado agora. Porque uma das primeiras funções que eu fiz quando eu entrei no mercado de trabalho foi estoquista, endereçador, Uhum, gerar estoque, todo esse processo. uhum, Aí o que eu estava comentando com ela, tudo que você trabalha manualmente, ele é falho, praticamente. Se você tem uma implantação de sistema, você trabalha com um sistema igual a gente trabalha com um X sistema, uhum, e em certos períodos que você dá baixa em suas matérias-primas, a chance de erro é bem maior, porque no calor do momento, onde você trabalha no setor, você trabalha sozinho, igual trabalha sozinho, e toda a rotatividade é em torno dela, recebimento, distribuição de material, solicitação, e no final do dia, que ela tem que fazer das baixas eletrônicas, onde a gente começou a pegar uns furos, um esquecimento aqui, um esquecimento ali, a uhum, gente já vai organizando, para você consegue tirar por uma terceira pessoa, requisição eletrônica, em cima de, igual a almoxarifado, em cima de, vamos supor, manutenção, em cima de ordem de serviço. Se eu uhum. estou no serviço X vai ter todas as opções de materiais que já vai gerar na RM eletrônica para ela. Então será um abaixo bem direto e ela não vai ter preocupação. E a contagem direta, que é a contagem diária, igual eu faço lá nas matérias-primas. A gente consegue identificar o erro no momento e, em cima disso, a gente vai trabalhar a solução. Então nós falamos, né? O Wellington deu vários exemplos, várias etapas de um mesmo processo. Então a gente tem ali a entrada. Então nós estamos falando de eu tinha um estoque de 5 unidades e entraram outras 5 unidades. Só que as formas de entrar, elas não são apenas uma, né? A gente tem no mínimo 3 tipos de entrada e existem outras particularidades. Por exemplo, nós temos a entrada por recebimento de produtos que foram comprados. Então, o comprador efetua a compra, e aí tem uma requisição de compras, o fornecedor te entrega esse produto, então existe um estoquista que vai fazer a conferência daquilo que está sendo entregue com aquilo que foi comprado. Então, essa é uma maneira de você ter entrada de matéria-prima. A segunda maneira de ter entrada é por devolução por parte da produção. Então, a produção requisitou um item, já tinha requisitado, já ia fazer o uso, e por algum motivo, algum problema, né, no processo produtivo, ela teve que devolver essa matéria-prima para armazenagem. Então, concorda que para as dependências do estoque, isso foi uma entrada? Sim, Ele voltou, então ele entrou, né? E uma terceira que não é tão comum, mas acontece, são transferências. Então, imagina que você tem uma central de compras que distribui matéria-prima para diversas unidades. Aí você faz uma compra centralizada e essa central vai começar a distribuir essas matérias-primas. Então recebe num lugar só, né? Os supermercados fazem muito isso. Então, um supermercado grande ele compra pallet fechado de produto e na hora de distribuir para as lojas a loja faz uma requisição de transferência. Então o centro de distribuição faz essa transferência. Que é uma forma de entrar para a loja, vamos pensar assim, eu sou uma loja de bairro e a minha central fez uma compra de produtos e eu estou fazendo um recebimento por transferência. Né? Não foi a minha loja que comprou, mas eu estou recebendo. Então, no mínimo, essas 3 formas de recebimento e entrada de mercadoria. Se eu tenho 3 formas de receber, eu precisaria ter 3 processos, no mínimo, para ter pelo menos conseguir controlar esse recebimento. E aí a gente começa com os problemas. Né? Então, disso que você falou, esse é um ponto. O segundo eu faço recebimento e X momento depois, 1 hora, meia hora, um dia, é que eu vou dar a entrada no sistema.
E aí, entre você receber fisicamente e você entrar no sistema, você tem um delay aí que muita coisa pode acontecer no meio do caminho, e aí, como você falou, pode esquecer, pode perder informação, e aí a gente começa tendo os problemas. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Tá tudo certo aí, gente? Aline, Não. Lara, que foi? Pode falar tudo. Lara, que foi? Então, essa semana e no final da semana passada, a gente estava fazendo a contagem do estoque. A gente trabalha tanto com malharia quanto com tecidos sociais. E a nossa maior dificuldade é que a malharia, os rolos vêm em quilos. A gente tem que converter para metros, consumir. O processo está bem desenhado no sistema, mas o problema é no dia a dia. Por exemplo, nossos cortadores são pessoas mais velhas, que não têm um acesso ao sistema e nem tem interesse em ter. Então, assim, perde-se o controle do estoque muito fácil. A questão não seria nem o delay da entrada da matéria-prima, porque esse é até feito de acordo, sabe? O problema é no andamento do processo. A partir do corte das peças, aí já começa o problema, porque o correto mesmo seria anotar exatamente a quantidade do rolo que o cortador pegou para cortar, o que é que realmente consumiu, mas isso não acontece. E aí nós estamos falando dos problemas de saída, né? Que é outra fonte de problemas. Então tem as 3 fontes de entrada, e aí vamos entender que quando você recebe a matéria-prima, ou a mercadoria de modo geral, você pode receber ela se você comprou ou se ela foi bonificada, né? Então não tem você só tem as duas. No caso de recebimento, não quer dizer que você foi bonificado que ela seja diferente. O processo de recebimento é o mesmo. Então você tem essas 3 formas de recebimento, e aí você tem outras 3 quase que equivalentes que são de saída. Então, você tem a saída por requisição para produção. Então, se a gente está falando de matéria-prima, né, para uso em fábrica, você tem uma requisição para produção. Então, seja a sua malha, seja ovo para fazer algum produto, seja a caixa de papelão para encaixotar ovos, seja o milho, né, para fazer a ração. Então, você tem uma requisição para a produção, que é uma forma de saída. A outra forma de saída é perda, né? Então, se a gente não consegue ter um apontamento bem feito de perdas, ele realmente você vai ter um problema. E transferência também, porque nós podemos ser a unidade onde é centralizada a compra de matéria-prima. Então, se eu centralizo a compra e eu sou o CD e vou distribuir por transferências, eu tenho esse formato, essa condição de saída. Quando se trata de varejo, você tem a condição da venda, né? A saída por venda, que seria o caso dos estoques de produto acabado. Então, você tem aí as mesmas nuances para entrada, para saída. Nesse caso que você está pontuando, Lara, você já faz essa requisição de saída do estoque feita por quem opera a produção. Talvez aí que esteja um pouco a chave do que da tratativa, né, de como você vai tratar. Então é como se eu pegasse, por exemplo, tem a pessoa que gerencia o estoquista, que cuida dos estoques, né? E eu fosse lá e eu mesma pegasse o ingrediente, a matéria-prima, e fizesse o uso dela, né? O caso que você está contando aí da malharia. E aí a quantidade que eu retiro não é tão exata, porque quem usa não tem essa consciência do controle de estoque. Por isso que é sempre muito importante também, que é outra coisa que eu sempre, quando vou fazer alguma consultoria, fazer um diagnóstico, eu prezo muito por isso. Tem que ter alguém responsável pelo estoque, para responder pelo estoque, igual o Wellington estava colocando aqui mais cedo. Tem uma moça lá que ela é sozinha, ela que faz requisição disso, daquilo, dá entrada no estoque, mas ela é a responsável, ela que responde pelo estoque, né? Porque senão, se todo mundo puder acessar o estoque, acaba sendo muito difícil controlar.
que talvez seja o caso da Lara, né, que ela está apontando aqui, que o próprio cortador faz o uso do rolo de malha e aí ele talvez não tenha o mesmo nível de criticidade que um estoquista poderia ter, né? Então essa saída aí está sendo confunde a saída com o uso, né? Então existe a etapa de saída e depois a etapa de uso, entende? Entendeu, Lara? É isso? Entendi, sim, é exatamente isso. A nossa maior dificuldade com o estoque hoje é essa. E aí a gente tem que procurar caminhos onde a gente consiga cercar isso. Fazer uma baixa do rolo todo para a produção e depois você medir o rendimento, porque se você tira só a quantidade exata, pode ser que você tenha realmente essas divergências, fazer a conversão no momento do uso, enfim, tem algumas saídas aí que aí realmente cada caso é um caso, mas é mais ou menos por aí, certo? Certinho. A Eduarda ia falar alguma coisa, eu acabei cortando ela antes da Lara. Não, Aline, é porque assim, a dúvida que eu tenho referente à entrada cai no que o Wellington tinha falado, porque de centralizar uma pessoa. Porque lá na empresa tem uma pessoa que dá entrada no recebimento de matéria-prima, que é as embalagens, na verdade, na entrada das embalagens, e tem uma outra pessoa que dá entrada no recebimento de matéria-prima, que é o ovo. Então são pessoas diferentes. Então pode ser um dos gargalos ali, porque eu acredito que seja essa questão. Lá na empresa tem muitas pessoas que fazem várias questões de estoque, e é exatamente eu sinto a necessidade de centralizar numa pessoa por conta disso, porque na minha cabeça não faz sentido que eu dou entrada no ovo e aí a outra pessoa lá do escritório dá entrada no recebimento de embalagem, sendo que eu recebi lá no entreposto, sabe? E aí tem são a mesma entrada, só que duas pessoas diferentes, e aí que cabe o erro as pessoas, né? Imagina só, o Wellington falou que a mesma pessoa dando entrada nos produtos já dá problema, imagina várias pessoas ao mesmo tempo, no mesmo processo. Então a chance de dar errado é muito grande. Então tudo que a gente tem que enxergar parece simples. Eu tenho uma quantidade, eu compro ou recebo uma outra quantidade e faço uso de outra, no final das contas tinha que ser um mais um menos o outro, tinha que dar a quantidade no final. Mas são tantos processos, tantas etapas que compõem cada uma das entradas e cada uma das saídas, que se a gente não tiver um controle efetivo, rotina, passo a passo, o que tem que fazer, o que não pode fazer, que controles a gente tem que estabelecer em cada etapa, quem tem que assinar em que momento, para onde que o documento de requisição vai, o comprador tem que informar para quem faz o recebimento de nota fiscal o que está para chegar, para ver se tem ou não divergências, enfim, é uma série de etapas que estão envolvidas nessa simples expressão de o estoque inicial mais o que você comprou e chegou e deu entrada no estoque, menos aquilo que você fez uso para produção ou para venda, ou infelizmente para perda, tem que ser o seu estoque final, né? Então, por mais simples que pareça essa expressão, né, não é nem uma integral tripla aí, de duplo carpado, né, Pedro? Essas integrais malucas, mas é o simples que no dia a dia traz um monte de problemas. E um dos problemas, por exemplo, se eu não consigo enxergar o que nós temos de estoque real através do controle feito em sistema, como é que o comprador faz uma compra certa, né? Não vamos nem falar com uma boa compra, comprar certo, a quantidade certa de acordo com aquilo que a gente precisa. Ele vai comprar com base num número que não existe, e aí pode ser que seja um produto crítico, né, de volume alto, e uma compra errada de um volume alto, ele traz consequências bem, bem drásticas. No caso estava me lembrando aqui, Lara, no seu caso, e em quem trabalha com alimentos também tem muito disso, pode parecer que não, mas confecção é tão ou mais perecível do que alimentos. Tô mentindo ou tô falando a verdade, Lara?
Porque... Tá falando a verdade. E por quê? Olha, o que eu vejo em ser perecível é porque cada coleção é de uma forma. Então, se eu compro um artigo, a gente chama artigo armário ou tecido. Se eu compro dessa coleção e eu não produzo, na coleção, por exemplo, de inverno de 2022, ela já não serve mais para o meu cliente. Eu lembro, Lara, que eu atendi uma empresa de não sei como é que vocês chamam, eu chamo de acessórios, que é zíper, fivela, linha, agulha, botão. Eu cheguei a atender uma empresa de aviamentos, né? E assim, tinha produtos lá que eu falava assim, gente, nem de graça. Eu acredito que o confeccionista queira. Sei lá, naquela época era zíper verde-limão e não usava verde-limão por nada. Eu lembro bem que a gente tinha um caso de umas fivelas, né? As famigeradas fivelas. Não usava fivela, mas de jeito nenhum. Ninguém queria nem de graça. E eu tentando com o empresário, olha, vamos desfazer dessas fivelas. Às vezes tem alguém que faz algum trabalho social e tal, e nada. Ficou bem apegado a essas fivelas aí por um bom tempo. Aí quando chegou uma dada época que ou eles faziam das fivelas, ou a gente tinha que tirar algumas outras equipamentos mesmo, que ele tinha uns equipamentos para fazer botão e que dava muito mais renda para ele do que o espaço que ele gastava lá com as fivelas, né, que estavam empatando o local. A gente acabou convencendo que ele realmente precisava desfazer das fivelas, mas demorou muito, ele perdeu muito tempo, ele perdeu muito espaço apegado às fivelas. E é isso, mas pode ser que volta a moda, e aí eu já tenho as fivelas, vou ter que desfazer delas e comprar de novo depois. Então, é uma cultura do vou desfazer, mas a moda vai voltar, que é como se eu pegasse um ovo e falasse assim, vou deixar o ovo aqui porque o preço do mercado vai melhorar e aí eu vou vender ele mais caro. Não tem lógica. A gente tem que... Em relação a aviamentos, um ponto positivo da empresa que eu estou hoje é que os aviamentos são exclusivos da marca. Nosso modelo de negócio ele é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, a gente produz para várias marcas diferentes. Essa marca envia, né, esses aviamentos personalizados. Então, é de pura exclusividade e responsabilidade da marca, esses aviamentos. E em relação aos artigos também, a gente só faz a compra em cima do pedido e com o artigo que essa malha escolher. Mas caso seja feita uma compra errada, quantidade errada, acaba sendo um prejuízo para a minha empresa. Porque você vai perder tempo, primeiro tempo, né? Porque se eu estou entendendo, o negócio da empresa que você trabalha é a fabricação, né? Não é pura e simplesmente vocês prestam serviço de fabricação, não é isso? Isso mesmo, chama PL, é o modelo de negócio. Como? A marca chama PL, é uma sigla em inglês. Posso até procurar e mandar no grupo depois, que eu não vou passar vergonha. Legal. Aqui em Divinópolis a gente costuma chamar, não sei se é a mesma coisa, mas é a facção ou é diferente? Então, é diferente da facção porque a gente não desenvolve o produto, o cliente já chega com uma ficha técnica com o produto do jeito que ele quer. Aí a gente compra a matéria-prima e transforma em produto final. Sim, vocês então compram a matéria-prima. A gente compra a matéria-prima. E aí lá, tirando o corte, tudo é terceirizado. Então, bordado é terceirizado, estamparia é terceirizada, aplicação de ilhós. A facção em si é terceirizada com a empresa do pai, né? Entendi. Conforme eu tinha te explicado. Então, é um modelo de negócio bem legal. Interessante mesmo. Muito burocrático, porque nota fiscal a cada processo. E aí você tem o rastreio dessas etapas, né? Porque se você faz uma requisição errada para um produto errado, você está trabalhando com várias marcas ali, você tem um furo de estoque e um furo de produto.
Exatamente. Então realmente a compra tem que ser feita de acordo com o pedido, e se for feita errada... E não tem daquela assim, eu vou pegar 10 metros ou 2 quilos de malha do produto do vizinho, que acabou esse aqui, eu errei a camisa fulana de tal. Não acredito que isso seja possível, né? A compra é exclusivamente da marca. Acontece de artigos, malhas, por exemplo, alguns tecidos mais básicos, que sempre se repetem, de ter em 2 clientes, mas a quantidade comprada é separada para cada cliente. É mais difícil. Muito bom. Eu vi que entraram outras pessoas, querem se manifestar? Samantha, Leonardo, boa noite. Pessoal. Boa noite, Aline. Tudo bem? Tudo bem. Que bom que vocês chegaram aqui. Sejam bem-vindos, tá? Obrigado, boa noite. Então, pessoal, a gente falou aqui, né, então, das entradas e das saídas. E aí o Wellington tocou num ponto ali na fala dele, que é bem interessante, que foi tema, inclusive, de pergunta lá na caixinha de perguntas essa semana, né, que passou, que é a questão do inventário. O inventário nada mais é do que uma auditoria, né? Eu audito se aqueles processos ali estão andando conforme o planejado ou não. Imagina que a gente vai partir do zero, tá? O estoque está completamente zerado ou o estoque está completamente auditado. Eu sei exatamente o que tem de cada um dos itens, dos componentes, das matérias-primas. Eu sei, a gente sabe tudo naquele ponto zero ali. E à medida que acontecem as movimentações de entrada e saída ao longo dos dias, das semanas, dos meses, o que se espera é que lá na frente, se eu fizer uma auditoria desse estoque, que ele esteja igual àquilo que eu tenho em sistema. Então, se no sistema eu tenho 10 unidades de um item, quando eu for auditar fisicamente, o que se espera é que ele tenha 10. Que aí é a hora que a gente vai entender que existem divergências e rastrear, né? Fazer investigação, como eu falava na aula anterior. Quem gosta de trabalhar com estoque, com PCP, com produção, ele tem que gostar muito de série de investigação, porque é um dia inteiro investigando onde podem ter acontecido os problemas, né? E não vai ser diferente para estoque, é fazer uma investigação bem detalhada de onde aconteceu o problema para a gente conseguir, com processos, reverter a fonte desse problema, né? E na próxima contagem a gente não ter mais a interferência deles. Por isso que é tão importante, eu sempre recomendo nas consultorias, principalmente, que quando você tem um processo que tem muitas formas de dar errado, que a gente faça controles ou auditorias, inventários, né, cada vez menos espaçados. Então, o Wellington comentou que faz inventário diário, mas provavelmente são poucos itens no estoque, não é isso mesmo, Wellington? Você tem poucos itens no seu estoque? Não, questão de inventário, vou até retocar a palavra. O que é que eu faço hoje? Eu faço planejamento de produção e destino a quantidade de matéria-prima que vai ser usada. Entendi. Então, essa quantidade, ela já é saída do meu estoque via sistema. E já é passada a lista para o responsável que for usar. Vou precisar de tantos produtos hoje. No final do dia, eu pego essa lista de produto, que eu passei para o executor, e faço a contagem física. Se algum item der alguma divergência, aí eu entro no primeiro ponto que eu vou em varredura. Que é a perda. Isso, vou ver a varredura, como foi essa varredura. Essa varredura não afetou a quantidade que me faltou, aí a gente primeiramente vai na produção, ver se aconteceu alguma coisa, se teve alguma interferência de produção. Se não teve, eu entro, se essa matéria-prima sobrou, se for o caso, eu dou um estorno para ela de novo, volto no sistema. Que aí é uma forma que você faz para manter a realidade física com a realidade de sistema.
Isso. Aí o inventário eu executo ele a cada dois meses. Eu passei para 2 meses, fazia com 3. Eu passei para 2. Mas o que você faz diariamente é uma espécie de inventário, porque você audita o processo, né? Audita o estoque final, ou seja, o produto dessa operação de eu tinha um estoque, teve ou não entradas naquele dia daquelas matérias-primas, mas houve saídas, e aí no final do dia você foi lá e auditou se realmente tinha a quantidade que você esperava ter. Isso não deixa de ser um inventário, porque inclusive esses estornos ou esses consumos que você faz ao longo do dia para manter, né, equilibrado, ele é uma espécie de inventário. Não é aquela parada geral que a gente faz, né? Foi até uma das coisas que eu respondi lá nos stories. É a diferença do inventário cíclico para o inventário que é aquele que a gente para mesmo, né? É o geral. Existe uma diferença bem importante e cada caso se adapta a um tipo deles. Não quer dizer que um é mais certo do que o outro. Existem vantagens em um em relação ao outro. Mas no seu caso, o que você está fazendo uma espécie de inventário, sim, só nesse modelo que você está dizendo que faz cada 2, 3 meses, que é esse de, se teve alguma divergência, você vai lá no sistema e vai rodar uma rotina chamada inventário. Que aí tem o custeio, né? Você vai tirar a nota fiscal, que são outros detalhes que a gente entende como um inventário oficial, né? Mas acaba que se torna assim. Vocês têm rotina de inventário nas empresas? Alguém quer se manifestar? Não? Eu já acompanhei rotinas semanal de inventário, dessa verificação mesmo que o Wellington está comentando. Já acompanhei rotinas cíclicas, e aí, por exemplo, empresas que vendem esses tipos de aviamentos, que igual a Lara estava comentando aqui, elas têm que fazer cíclico, não tem muita alternativa. Como é que você conta um estoque de 5 mil itens, 10 mil itens? É inviável. Você contar zíper a zíper, cone de linha por cone de linha, é bem difícil. Eu atendi também uma outra empresa de componentes de sapato, lá em Nova Serrana. Nova Serrana é uma cidade vizinha, para quem não conhece, daqui de Divinópolis, que eles têm um grande parque fabril, né, de calçados. Eles são conhecidos como uma cidade do calçado, né? E aí aqueles detalhezinhos que tem em tênis, em sapatilha, sandália, tem lojas só disso, lojas de vender só isso. E aí, à medida que você tem 10 mil itens, até para você fazer o controle de estoque disso, você tem que ter uma rotina cíclica de contagem, de verificação bem estabelecida. Porque senão são muitos itens que ficam obsoletos e você nem sonha, nem consegue imaginar. Porque e é muito dinâmico, né? Não deixa de ser parecido com o que a Lara comentou. A cada coleção você tem uma moda, né? Um modelo diferente. Então, uma pedra que era utilizada numa sandália na coleção verão do ano passado, nem de longe é desejada por quem está criando a coleção de 2022, no verão 2022, ou eles já trabalham várias coleções à frente, né? Então eles não estão nem de longe querendo utilizar aquilo ali. Então é realmente muito criterioso, tem que ter muito cuidado para que o estoque esteja correto e aí sim consiga se fazer compras baseadas em estoques corretos. Certo? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu quero mostrar uns casos aqui de estoque, umas fotos para vocês. Não? Eu te mandei uma pergunta no chat. Eu vi que pingou aqui, mas eu não vi. Deixa eu ver. Eu não tô conseguindo ver, Eduardo. Chat. Vi sim. Então tá assim, ó.
nas entradas, o ideal é centralizar para uma pessoa lançar tanto embalagens quanto matéria-prima, e as saídas, centralizar também na mesma pessoa? Se sim, é necessário existir alguém para auditar esses lançamentos? Então, assim, Eduardo, vai depender muito do tamanho da empresa. Então, existe tamanhos de estoque em que uma pessoa sozinha para fazer tudo isso não é viável. Mas tem estoques bem pequenos que você tem ali 5, 6, 10 itens que já é possível. Por quê? Vamos pensar assim. Então, imagina que eu estou ali com 15 itens para movimentar na minha fábrica. Então, eu tenho ali as requisições de 15 possibilidades ou de 15 itens diferentes. Não é todo dia que chega matéria-prima dentro de uma indústria. Então, se for todo dia, ok, não tem problema. Mas você tem rotinas de recebimento, o momento que está sendo dada a entrada, o momento que está sendo dada a saída. Se permite ter uma pessoa só fazendo isso, ou seja, né, o momento da entrada e o momento da saída são diferentes e eu consigo concentrar numa pessoa só, não tem problema nenhum. Mas é o que a gente falou, o processo de inventário, ele acaba sendo a própria auditoria. Então, o que vai falar se está sendo feito corretamente ou não é o próprio inventário, né? Então, vamos imaginar, você tem, no seu caso, no seu processo lá de beneficiamento, né, de ovos, você tem a condição de, são poucos itens que você recebe em muita quantidade todo dia. Então, se naquela condição ali, o momento em que a pessoa está fazendo o recebimento de ovos é também o mesmo momento em que está sendo descarregado caixa, muito provavelmente a mesma pessoa vai ter dificuldade, vão ter que marcar horário ou para essa caixa ou para esse ovo chegar, para a gente não ter esse conflito. Da mesma forma, as saídas. Na hora que está chegando caixa de papelão, que está chegando o ovo, eu preciso estar presente para fazer a saída dessa caixa de papelão lá na área da embalagem. Muito provavelmente, se precisar da pessoa para fazer isso lá naquele momento, você não vai conseguir tê-la nos 3 lugares, em 2 lugares, minimamente você não vai conseguir ter essa pessoa. Então, é muito do processo, de como é a dinâmica. Não existe uma regra de, se tem 2 pessoas é muito bom, se tem 3 é excelente, ou se tem uma é ruim. Não, é muito a condição de adaptação de cada processo, né? Então, lógico, sempre tem que ter alguém que é o backup, né? Para que na hora das férias a gente consiga cobrir a função ali sem prejuízos para ninguém, mas que o que precisa ficar claro é que cada momento essa pessoa tem que estar presente e validar. Então, se naquele momento ela está recebendo caixa de papelão, ela tem que estar ali focada recebendo caixa de papelão. Ela nem precisa ser a pessoa que descarrega fisicamente, ela tem que estar ali só fazendo, vamos dizer assim, o cara crachá, né? Olhando para aquilo que está sendo descarregado e conferindo com aquilo que já está definido para ela receber. Só para concluir, a gente não precisa definir que é 1, 2 ou 3 pessoas. O que importa é que em cada momento de movimentação ela consiga estar presente, fazendo os controles de entrada ou saída, de modo que a gente não tenha dúvidas se alguém foi lá e buscou uma caixa de papelão porque fulano estava recebendo ovos. Entende? Era isso mesmo que você queria saber? Ficou claro agora? Isso mesmo, E no caso, o lançamento teria que ser na hora também, né, Aline? Quanto mais online você fizer, melhor. Ajuda a você não perder essa informação, igual o Elton estava comentando. Depois esquece e tudo mais. Mas uma forma de você auditar isso é fazer essa continha. Eu tinha... no início da semana, a semana tá, né, a fábrica está parada, eu tenho ali uma lista de tudo que eu tenho de matéria-prima em processo e matéria-prima em estoque. Se de acordo com a movimentação de entrada, menos a movimentação de saída, o que eu espero ter aqui no final de um dia ou no final de uma semana? Eu espero ter essas quantidades. Quando você vai lá auditar e não tem, significa que existe algum problema. Você pode fazer isso no final do dia, igual o Elton falou. Se o processo for um pouco mais confiável, você pode fazer a cada 3, 4 dias, uma semana.
Então, quanto mais auditorias você fizer, mais você vai cercando os problemas. Ah, tem que fazer todo dia? Não. À medida que você começa a fazer auditoria e começa a dar certinho, você vai começando a espaçar um pouco mais. Então, a ferramenta tanto de auditoria, né, que é a que nós estamos chamando aqui de inventário, que é essa conferência de o que eu espero ter, baseado naquela continha que eu mostrei para vocês, e aquilo que eu tenho de fato, de verdade, no estoque de matéria-prima que você está gerenciando. Se existe uma divergência, quanto mais auditorias você for fazendo, mais você pega. Então, o registro, no momento em que acontece, né, a movimentação, ele tende a ser não esquecido, ele tende a ser mais fiel, né? Então, quanto mais rápido, quanto mais online a gente consegue fazer isso, melhor. Mas é possível sim fazer, depois que eu fiz toda a descarga, eu vou lá e anoto, isso não é um impeditivo, é só a gente saber se dá certo ou não no final das contas, certo? Mais alguma questão, gente, que vocês queiram pontuar, contar para mim, quem entrou aí depois? Quer contar algum pouquinho sobre a rotina de estoques? Não? Eu vou mostrar aqui agora. Se alguém quiser, depois já vai pensando aí e pode interromper, tá? Eu vou compartilhar com vocês uns slides aqui de 2 clientes que eu fiz diagnóstico. Já tem um tempinho, já tem se não me engano, era de 2017 e outro de 2016. Mas pra vocês verem o nível de estoque que a gente tinha num processo de... São 2 varejos, tá? Uma é uma loja de artigos de departamento, né? As lojas chamadas lojas de departamento. Vende utensílios domésticos, de modo geral. E outra, uma sapataria. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo? Pessoal? Sim. Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo aí? O que tá aparecendo para vocês? Uma bagunça. Imagina eu chegando nesse lugar para fazer um diagnóstico operação, a gente chama de operações, né? Mas para ajudá-los a melhorar os estoques. Isso aqui, gente, era uma loja de departamento grande e que tinha isso aqui no estoque. E aí a gente fez um trabalho de demonstrar para eles o quanto de dinheiro eles estavam perdendo lá naquela época em artigos que eles nem sabiam que tinha na loja, porque naquele nível de bagunça ali, vocês podem entender que eles nem sabiam que tinha em estoque, né? Então a gente fez uma pequena apresentação mostrando para eles que alguns itens que eles tinham lá no estoque, que ninguém já estava querendo mais comprar, e o quanto estava em valor em reais, né? Traduzindo em reais, que é uma linguagem muito importante, principalmente para quem contrata consultoria. Então, alguns poucos itens, tá vendo? 5 modelos de 415 unidades, 17 mil reais, 5 modelos totalizando mais de 10 mil unidades, 10 mil reais, 3 modelos que totalizava quase 5 mil reais. Então, no final das contas, era muito dinheiro que estava sendo deixado para trás por uma desorganização na gestão dos estoques. Infelizmente eu não tenho depois, mas é um caso muito interessante, porque eles conseguiram reduzir demais essas perdas. O time de compras, né, teve uma outra visão do que devia ser comprado, como que deveria ser comprado, o que não deveria comprar, porque isso aqui também, tudo que sobra no estoque, ele me dá um alerta de que não é um produto que vai vender, e por isso eu não preciso investir mais em compras. O que a equipe de compras me contava era que ia sair para fazer compra, eles sempre compravam os mesmos itens, mesmo sem saber que aqueles itens estavam encalhados, né? Então, o quão importante é uma gestão de estoques para um processo de compras, né?
Essa aqui é uma loja de sapatos, então realmente bastante desorganizada naquele momento, né? Então era sapato de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado. Aí tinha, além dos sapatos, né, alguns artigos esportivos também. E aí eu consegui a foto do depois, né? Os slides que vocês estão mudando? Oi? Eu ia até perguntar isso agora. Pra mim não tá mudando os slides. Ai, que pena. Pra mim tá travado também. Ô, gente, que dó. Agora mudou. Ah, agora mudou? Então, pera lá. Vou voltar aqui. Vocês estavam lá na cela de cavalo, não é isso? Isso. Agora tá mudando. Agora tá mudando? Ótimo. Então, voltemos. Então, eu vou voltar aqui a explicação, porque fica melhor. Então, vocês veem aqui, né? A gente tinha itens que eram bastante obsoletos, né? De venda nessa loja de departamento, que foi o que eu expliquei agora anteriormente. São itens que vocês veem até. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver as imagens? Sim. Ah, que bom. Tá vendo? São itens que realmente, se você for numa loja dessas, você não vai querer comprar, né? Já totalmente fora de moda. Então, realmente, eles tinham muito problema de estoque encalhado. E só comprando mais e mais. Agora, aqui é a loja de sapatos. Tá vendo? Bem. E o que eles fizeram com essa quantidade de produto, Aline? Esses produtos da loja de departamentos, e tanto na sapataria, tá? Isso foi uma ação que é bem comum. A gente faz um queimão mesmo, queimão de estoque. Colocar tudo a preço de custo ou até abaixo do preço de custo para desovar mesmo. Em alguns casos, chegamos ao ponto de doação. Então, nós chegamos a ponto de doação de sapatos, chegamos a um ponto de doação de utensílios domésticos, né, de uso doméstico, porque não vende nem pelo preço de custo. Vamos pensar, né, gente? Se você vai sair para comprar uma garrafa, te oferece uma garrafa, sei lá, por metade ou um pouco menos do preço, mas você compra garrafa de quanto em quanto tempo? Muitas vezes você vai querer comprar a garrafa que você já estava sonhando, que é a da moda, não é o preço que seria um definitivo aí, né? No seu processo de compra, o preço não seria algo definitivo. Então, em alguns itens não foi possível vender, era realmente doação. Em muitos casos a doação é o caminho. Então, aqui voltando, né? A sapataria, então as fotos, né, Aline. Oi? Então, nesse caso aí é um estoque encalhado, mas no nosso caso, igual na minha situação, eu sempre compro as mesmas coisas. Aí, todo mês praticamente a mesma quantidade. Eu compro 100 itens de um produto. Não seria mais viável comprar 1.200 e eu não ficar esperando chegar em vez de comprar 100 por mês? Com quem eu falo? Eu não consegui te ver aqui ainda. Oi? Não, é porque eu tô conhecendo a voz. Tô conhecendo a voz. Tudo bem, Samantha? Joia. Ah, que bom. Ô, Samantha, é o seguinte, tem outras coisas que eu vou até descompartilhar aqui para ver vocês. Tem outras coisas que definem um processo de compras. Não é somente o estoque, né? Então, a gente tem que levar em consideração caixa, né? O desembolso do caixa, se esse produto é perecível ou não, né? Se você pode armazenar ele por esses 12 meses sem prejuízo algum, seja de armazenagem, né? O risco de você armazenar, o custo de você armazenar. Então, às vezes, não compensa. Por exemplo, vou te falar, vamos imaginar que esse lojista de sapato só vendesse sapato preto masculino, e que nem é uma realidade hoje, né? Porque os homens estão muito vaidosos, graças a Deus.
mas que comprassem só sapato preto de um modelo só. Faria sentido, então vou comprar porque eu vou comprar mais barato e vou comprar um volume maior. Só que depende. Tem borracha que ao longo do tempo estraga. Vou fazer na sua área, Samantha, EPI. Tem EPI que ele com o tempo a borracha dele esfarela. Então vai fazer sentido você imobilizar em termos financeiros uma quantidade grande de equipamento de segurança e ele ao longo do tempo ele não ter a mesmo desempenho? Não faz muito sentido. E tem a questão de caixa também, né? Caixa que eu falo dinheiro. Caixa permite você ter um estoque de uniformes ou de EPIs de grande volume. Às vezes não faz sentido ter essa quantidade. Então, não somente de conservação, não somente de armazenagem, tem uma questão financeira aí também. A gente pode colocar também sobre a questão de oscilação de valor da mercadoria. Por exemplo, se a gente compra lá, vamos colocar caixa que oscila muito o preço, né? Vamos pegar o meu exemplo. Se eu comprar uma grande quantidade de caixa, por mais que eu sei que vai sair aquela quantidade naquele determinado meses, tem uma oscilação de mercado aí. Sim. Você pode tanto ganhar quanto perder. Né? São chamadas as compras estratégicas. Caixa de papelão, por exemplo, eu vou te dar o exemplo de fábrica de sapatos, sapatarias, né? Indústria de sapato. Elas fazem a negociação de sapatos anual, de caixa de sapato anual. Então, eles fazem uma compra anual de contrato. Aí, na verdade, é um pouco diferente, porque é um contrato de fornecimento, que tem lá X mil caixas. Então, geralmente é feito assim. E as entregas são condicionadas em tempo, até porque o estoque da indústria não é assim tão grande. Então faz lá uma compra que definitivamente seria uma compra prévia de um ano, como a Samantha falou aqui, deu exemplo, mas as entregas são a cada 15 dias ou a cada mês, e aí muitos desses contratos até são uma quantidade muito, muito grande, né? Faz sentido ter essa negociação. Faz muito sentido quando tem uma indústria, a indústria tem um grande volume de compra, né, de um item, e a oscilação de preço dele é importante, dela fazer um contrato de fornecimento, não somente uma compra que seja diária ou mensal ou semanal, conforme tem alguns itens que às vezes você tem que comprar semanalmente, né? Muito embora, dependendo do poder de negociação, a sua indústria pode negociar cargas que são cargas maiores, né? E aí, a partir dessa negociação, você tem um fornecimento frequente. Certo? Certo, Samantha? Samantha? Certo, Aline. Obrigado. Tô apanhando aqui. Não, tá tranquilo, Samantha. Então, tamo junto. Samantha, você tá igual o tiozão do Zap? Pois tá vendo? Ô, Eduardo, não faz isso com ela, não. Fazendo dever de casa, um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso aí. Mas muito bom. Foi bom você levantar essa questão, porque nem todo tipo de material ele é viável fazer esse tipo de estocagem, né? Então, sempre que a gente vai fazer uma gestão de estoques, a gente precisa também enxergar o quanto a gente paga para estocar, porque, querendo ou não, o espaço físico que você dedica a uma estocagem, ele tem um custo, né? Seja de pessoas para poder organizar e cuidar, seja de, por exemplo, no caso do Pedro, né, cadeia de frio, que a gente tem lá produto que é congelado, então é muito caro você ter um espaço físico de congelamento para você guardar produtos que de fato não tem um bom giro, né? Então isso é um custo também para a empresa. Então
saber fazer um bom gerenciamento de estoques em função de espaço físico também é muito importante. Porque às vezes você vai ganhar na compra, mas você vai perder naquilo que você tem que fazer de gestão de física, né, do estoque. Alugar um galpão extra não faz o menor sentido. Você compra, sei lá, 3 carretas de embalagem, mas você tem que alugar um galpão para fazer armazenagem. O dinheiro que você gastou para alugar o galpão, você poderia ter comprado em pequenos lotes, né? Não faz muito sentido quando você fala em economia, se você tem que ficar gastando dinheiro com aluguel para armazenar, certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Você chegou a ver na hora que eu projetei aqui os estoques do depois da sapataria? Conseguiram ver? Eu não sei se chegou até o final, mas... Deixa eu projetar lá de novo, que vai ficar... Acho que a gente chegou até o segundo da sapataria, segundo slide. Ô, Eduardo, você tá zoando a Samantha, mas eu tô quase igual, hein? Tô quase igual aqui o tiozão do Zap. Vou mostrar aqui as Não, mas eu também tenho dificuldade. E olha que, né? Mexer com alguma. Principalmente mexer no Meet. Olha só que gracinha, gente. Me deu um orgulho tão grande, porque eu mandei mensagem para ele hoje. Falei assim, Marcelo, manda para mim, por favor, as imagens do hoje. Como que está seu estoque hoje? E eu já não atendo eles há uns 2 anos. Olha que coisa mais linda. Vocês estão conseguindo ver? Tá conseguindo ver? Sim. Sim. Tá de parabéns, criou Não uma é? cultura, né? Não, me dá um orgulho de ver isso. Olha, o estoque fechado. Então, assim, nas fotos anteriores não tinha esse fechamento do estoque, né? Ele não era um estoque fechado, era um estoque aberto. Então, não sei se vocês conhecem a dinâmica de uma sapataria, mas é assim, vamos pensar a gente como cliente, né? Você chega lá na sapataria e o vendedor vem com 50 caixas de sapato ao mesmo tempo para te mostrar, né? Querendo fazer, lógico, efetuar a venda. Então, a correria dos vendedores dentro do estoque era uma loucura. Então, eu chegava lá e pedia, eu quero ver uma sandalinha rasteirinha. Ele chegava lá com uma infinidade, com uma infinidade de rasteirinhas para eu experimentar. Então, cada vez que o vendedor entrava no estoque, que isso é normal, né, isso é habitual de uma venda de calçados, ele pegava, e até uma particularidade dessa sapataria, ela era separada por marca. Então, você tinha lá Visano, Lorena Nunes, uns nomes diferentes que tinham lá também. Vamos pensar no Dakota, Visano, enfim. Tem tanto tempo que eu não compro uma sandália que eu já tô sem saber as marcas, tá, gente? Vocês estão reparando que eu tô sem saber marca de sapato. Mas enfim, tinha várias marcas lá e o vendedor tinha que lembrar quais marcas tinham estoque de rasteirinha, ou tinha na sua coleção a rasteirinha. Então imagina quantas rasteirinhas não eram vendidas porque não eram mostradas. E aí o que eles fizeram? Até vou mostrar uma outra foto aqui que talvez vai ficar mais fácil de entender. Eles fizeram isso aqui, ó. Eles departamentalizaram, eles colocaram tudo que é sapato social ficava numa estante, tudo que era sapatênis noutra estante. Aí eu me lembro até que o estoquista falou assim, eu não sabia qual era a diferença de pipitu para tal sapato e fulano, que é o sapato feminino, todos têm tem vários tipos, de cada coleção você tem um nome diferente, um estilo diferente. Então eles tinham essa dificuldade que para eles sapato feminino era tudo igual. E aí nós tivemos que fazer até inclusive treinamentos, né, mostrando que existem diferenças, e aí fizeram essas fichas, tá vendo? Ó, sandália, chinelo, tamanco, para eles era tudo igual, né? E fizeram essa divisão aqui por corredor, com cada uma das marcas e modelos que tinham naqueles corredores. Então, pensar a vida do vendedor como facilitou, né? Então, cheguei lá, pedi uma rasteirinha,
Ele já sabe o corredor, qual corredor, né, que ele precisa acessar para pegar todos os modelos possíveis de rasteirinha e apresentar. E aí no final, então imagina que ele foi lá, imagem errada. Imagina que o vendedor foi lá e a cliente não quis, ele mostrou 10 pares de rasteirinha e a cliente levou somente um. O que ele fazia? Ele não voltava com as 9 caixas para o estoque, não. Existe uma área que é a área de devolução. Porque todo sapato que tem que entrar para o estoque, ele tem que ser conferido. E por que disso? Porque não é uma saída e uma entrada? Não é uma saída e uma entrada de estoque? À medida que o vendedor retira do estoque o sapato, é uma saída. Ele não saiu no sistema porque não foi efetuada a venda, mas ele saiu fisicamente do estoque. Para ele voltar, precisava haver uma conferência, porque existem erros, por exemplo. Vendia para o cliente 2 pés direitos, ou às vezes 2 pés esquerdo de numerações diferentes, um pé 35, um pé 36, o que eles chamam em sapataria de gato. Tudo que é errado assim, eles chamam de gato. E aí, às vezes o cliente reparava, às vezes o cliente não reparava, não vinha trocar, e aquilo ficava ali. Para não voltar para o estoque de maneira errada, então tem uma conferência antes dele retornar. Então é aquele armáriozinho que tem ali fora do estoque, que o vendedor deixa ali e o estoquista vai conferir se tem o pé direito com o pé esquerdo, se a numeração é a mesma, a cor, se está tudo certinho para voltar para a prateleira novamente. E aí sim a gente garante que mesmo o vendedor tendo que acessar o estoque, né, que é uma fonte de erro grande, ele não interfere na qualidade da gestão do estoque. Então foi realmente um desafio, tanto porque eu me lembro que eu falei, poxa, mas o que nós vamos fazer, né? Eu tenho que barrar a entrada no estoque, que é uma premissa básica, mas se eu barrar a entrada do vendedor no estoque, ele não vende. Então a gente teve que criar processos que cercassem os problemas à medida que eles pudessem acontecer. Então eu gosto muito de trazer esse caso da sapataria, porque ele ilustra bem como algo que parece fora da realidade de uma gestão de estoques, que pode ser bem conduzido e bem feito. Certo? Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Pessoal que chegou depois, quer se apresentar, quer conversar um pouco? Eu vi que entrou aqui no finalzinho. Antônio, que eu não conversei ainda. Deixa eu olhar aqui quem são as pessoas que eu não conversei ainda. Cirilo, Antônio, Leonardo. Eu não estou ouvindo. Será que eles estão tentando falar? Então eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço demais, né, a presença de todos vocês. Foi muito bom, né, já da primeira aula para a segunda a gente ter mais participantes, mais trocas de ideias, né, mais contato, né, para a gente ter as perguntas e trocar as informações. O grupo continua lá, a gente vai na semana que vem falar sobre gestão de produção. E aí ao longo da semana eu vou colocando algumas caixinhas também lá no Instagram para a gente já ir vendo alguns detalhes que já podem ser discutidos, porque é um tema amplo, né? Eu não vou conseguir em 1 hora e pouco aqui com vocês falar tudo sobre gestão de produção, mas eu vou trazer alguns pontos que eu entendo como muito importantes para a gente discutir. E aí, de novo, né, aquele nosso combinado de trazer mais pessoas para a gente enriquecer cada vez mais as discussões, para a gente ter mais bate-papo, mais interação. Oi? Ô Aline. Oi? Na semana que vem, eu sou o Antônio, na semana que vem eu vou estar bastante ativo, porque eu e meu primo, que é meu sócio, a gente pegou a fábrica
ela vendendo 120 mil há 3 meses. Esse final desse mês a gente bateu 396 mil. Então, assim, a gestão da produção está muito pegada, porque a gente já contratou mais gente, a gente vai contratar mais gente, e mesmo assim o negócio está sobrecarregadíssimo. Entendi. Já pode ir mandando as perguntas, porque aí eu já vou fazendo algumas respostas lá nos stories, a gente já vai conversando, porque aí até me ajuda a criar um funil mesmo do que fica mais importante, o que é mais relevante, o que vocês estão sofrendo mais de dor aí no dia a dia, para a gente concentrar, né, as informações. É um tema muito amplo, mas que a gente tentar tratar o que mais vai trazer valor para vocês. Não, show de bola. Certo? Vai acrescentar bastante. Se Deus quiser. É um trabalho, como eu comentei aqui na primeira aula, né? Que eu gosto muito de fazer, que é essa troca de ideias, essa troca de informações, que eu acredito muito, né? A gente, como lá no início eu falei, a faculdade ela dá um norte pra gente, né? Que caminho que deve seguir, mas a prática mesmo a gente aprende fazendo, experimentando, trocando essas ideias. E eu acredito muito que o grupo e essas aulas vão tornar isso possível, né? Vão fazer com que isso aconteça mais próximo da gente, certo? Então, semana que vem a gente se encontra novamente e durante a semana tem algumas questões que eu vou jogar lá no grupo também e eu quero que vocês participem, tá? Vamos movimentar o pessoal lá e trazer mais gente para o grupo para a gente discutir mais coisas. Vamos crescer junto. Certo? Abraço, gente. Muito obrigada pela participação. E até lá. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.